Olá, meus caros alunos. Vamos tratar agora da unidade 1. A unidade 1, ela fala sobre nutrientes de plantas, né? Bem, mas o que são nutrientes de plantas? Nutrientes são elementos químicos, aqueles que nós estudamos lá na disciplina de Química Geral e Inorgânica. Estão se lembrando deles? Pois é. Bom, mas nós vimos lá que na natureza existe cerca de 92 elementos químicos, seus isótopos, isóbaros e diabo 4, mas nem todos esses aí são necessários para as plantas. Para que um elemento químico seja necessário para a planta, ele tem de cumprir uma coisa que tecnicamente nós chamamos de critério da essencialidade. E baseado nesse critério da essencialidade, nós temos cerca de 17 elementos químicos que são essenciais para as plantas. E por que eles são essenciais? Basicamente porque eles desempenham funções dentro da planta. Ou seja, eles são constituinte, né, de substâncias que estão dentro da planta. Por exemplo, o magnésio faz parte da molécula de clorofila. Então, sem clorofila não haveria fotossíntese e a planta não viveria. Então, o magnésio é um elemento essencial. A planta não precisa de todos esses elementos químicos na mesma quantidade. Por isso, eles são divididos em macro e micronutrientes, que vocês podem olhar lá no material que diz quem é quem, né? Então, os elementos essenciais entram na fotossíntese, que as plantas, ao fazerem, produzem o seu elemento. E se vocês lembrarem da fotossíntese e a produção de alimento, nós vamos voltar à questão dos nutrientes. Então, as plantas precisam pegar, ou melhor dizendo, absorver os nutrientes que estão no solo. Mas para que a planta absorva esses nutrientes, eles têm de estar numa forma que nós chamamos de disponível. E a disponibilidade do nutriente no solo é objeto de estudo da fertilidade do solo. É possível a gente prever a disponibilidade do nutriente no solo? Sim, é. Como é que nós podemos prever? Através da análise do solo. Nós fazemos análise do solo a partir daquilo que nós denominamos de amostra do solo. E para trabalharmos com a amostra, nós precisamos saber coletar essa amostra no campo. Por isso que a atividade diversa da unidade 1 trata basicamente da
amostragem de solo. Então, nós temos o que nós chamamos de fertilidade do solo. A fertilidade do solo, a gente pode definir como a habilidade do solo ceder nutriente para as plantas. Fertilidade é diferente de produtividade. Fertilidade trata de nutrientes. Produtividade é muito além da disponibilidade de nutriente. Então, nós temos de pensar no que nós denominamos de sistema solo-planta. No sistema solo-planta, nós temos o solo como reservatório de nutriente, ou mais especificamente, a fase sólida, aonde os nutrientes ficam armazenados. Nós temos a solução do solo, que é o meio pelo qual o nutriente chega até a raiz da planta. E para que o nutriente de planta vá de um determinado ponto no solo até a raiz, ele precisa ser transportado. Uma coisa que nós precisamos ver também é o que nós denominamos de leis naturais. Nós precisamos dos princípios das leis naturais para que façamos uma correta utilização dos nutrientes, principalmente quando nós vamos fazer a prática da correção do solo e das adubações. Temos de conhecer também o que nós chamamos de nível crítico, que pode ser no solo e na planta, porque quando o teor de um determinado no solo está abaixo do nível crítico, nós temos de proceder com adubação. Acima do nível crítico, não. Outro ponto que a gente vai ver em propriedades físico-químicas do solo e que é de extrema importância para a gente são os estudos dos colóides. O que são colóides? São partículas extremamente pequenas, partículas cuja dimensão é menor do que 10 a menos 9 do metro. Mas por que essas partículas são importantes? Porque elas desenvolvem cargas elétricas na sua superfície. E são essas cargas elétricas positivas ou negativas que permitem com que os nutrientes que estejam na solução ou porque algum processo vá parar na solução sejam retidos e armazenados. Isso nos dá aquilo que nós chamamos que o solo é o reservatório de nutriente para as plantas. O nutriente absorvido ao solo, depois pode ser liberado para a solução e seguir até a planta. Para isso aí, nós vamos estudar o que nós chamamos de adsorção e troca de íons no solo. Obrigado, pessoal. Vamos lá, então.